E aí, pessoal, tudo bem? Uma boa noite, excepcional noite, se vocês estão assistindo no horário da transmissão, mas ótimo dia se não. Estamos aqui no nosso 5º dia da semana de autoconhecimento, já estamos na reta final dessa nossa semana, mas que pela repercussão provavelmente vai ter muitas e muitas mais, porque vocês me empolgaram e eu vou continuar nessa jornada aí, buscando colocar todo mundo nessa pegada, né, de autodesenvolvimento, autoconhecimento, autodesenvolvimento. É uma coisa que a gente vai construir juntos, né? Vocês daí, comentem, curtem, compartilhem e falem, né, o que mais vocês esperam que a gente vai buscar juntos. A gente vai buscar juntos, porque já sabemos que dá para aprender muita coisa por meio de tantas possibilidades que a gente tem no mundo hoje, né? E aprender a buscar realmente formas de autoaprender, ser autodidata. E isso é muito importante. Bom, no vídeo de hoje eu separei um assunto para a gente conversar, que são alguns bloqueios que a gente bloqueia mesmo, nosso desenvolvimento, né? Por meio de várias situações. São bloqueios. O que são bloqueios, né? São alguns obstáculos, né? Que são colocados na nossa frente e que nos desviam de sermos nós mesmos. E nos desviam dos nossos propósitos. E nos desviam daquilo que a gente foi pré-programado para fazer nesse mundo, né? É muito interessante, né, que pessoas motivadas têm um propósito muito bem claro. Projetos com sucesso são aqueles que têm metas bem estabelecidas. Nós, gestores de projetos, sabemos como é. Quando você tem uma meta, né, bem estabelecida, que engaja, que transborda, que faz e mostra aquela efusão de vamos lá, vamos conseguir, tal, são projetos de sucesso. E por que não fazer da nossa vida um projeto de sucesso, né? Tendo um propósito, metas claras, né? Eu acredito bastante nisso. E os bloqueios, eles nos afastam de conseguir exatamente chegar nesse propósito, né? São coisas que vão que o nosso convívio com pessoas, que nosso convívio no sistema que a gente criou, que a gente chama de sociedade, dá alguns bloqueios, né, são pra gente realmente conseguir viver em sociedade, mas alguns bloqueios são bloqueios que vocês vão ver aqui, a gente vai falar de alguns, mas são bloqueios existenciais, assim, são bloqueios circunstanciais, que podem ser quebrados. Só que a gente tem que descobrir o que nos bloqueou pra gente conseguir desbloquear, né? A gente só tem que achar a chave certa para tirar o cadeado. Fazer isso não é um simplesmente, agora já nada me bloqueia. Não é isso, a gente tem que descobrir o que nos bloqueia primeiro, que nem isso a gente consegue saber se não tiver ali um processo de autoconhecimento, né? Então, não é um passo que você vai dar pela primeira vez, assim. Eu vou começar meu autoconhecimento via bloqueios. Não, você não consegue. Você precisa dos passos que a gente já falou aqui, exceto maternidade, que foi o último vídeo, né? Que me ensinou muito, né? E foi um processo intenso para mim de autoconhecimento. Mas não necessariamente você tem que passar por maternidade e paternidade para se autoconhecer, né? Eu aconselho. Fica a dica, mas acho que filhos são coisas importantes na vida, mas, né, cada um sabe do seu propósito, da sua meta nessa vida. E os bloqueios, eles vêm uma etapa posterior, porque ao longo desse desenvolvimento, você vai achar alguns bloqueios já. E eles vão aparecendo conforme você for observando. E você só consegue observar se você consegue meditar. Você só consegue observar se você sabe exatamente como você funciona quando o seu sistema, né, límbico está aflorado. Então, eu aconselho a seguir a jornada, step by step, baby steps,
né? Como a gente sabe que os filhos fazem na experimentação. E eu tenho uma dica para dar. É um curso que eu fiz que foi muito interessante, um curso sobre criatividade. Ele se chama Reaprendizagem Criativa. E o mentor, né, é um comediante. É o Murilo Gun, ele é muito conhecido, provavelmente você já deve ter ouvido falar, se não, dá uma googada aí. E ele fez um curso, porque como comediante, ele teve que aflorar a criatividade, né? E ele fez um curso maravilhoso, que na época a gente investiu, né? Mas que tá aberto. Durante a pandemia, ele resolveu abrir no YouTube todo o curso que era na Hotmart. Ele abriu todo o curso e tá todo disponível. E é um curso maravilhoso, porque a meta dele do curso era transformar um curso numa coisa Netflix, sabe? Num streaming. Você assiste, parece que você tá vendo. É muito gostoso de assistir, né? E lá ele fala desses bloqueios que eu vou falar aqui. Eu vou falar uma breve introdução, mas eu vou colocar aqui o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada nesse curso. Ele é muito bom e merece aqui um espaço no meu canal também para falar sobre ele. E lá também tem o Criando Crianças Criativas, que eu também fiz esse curso na época, que é exatamente uma forma de você não bloquear os seus filhos na educação. Durante a educação, nós somos muito bloqueados. E como que é uma forma de transformar? Então, se eu nasço cheio de criatividade, cheio de boas ideias, de toda hora a criança é muito criativa, aí ela é bloqueada para entrar na sociedade, ela chega no trabalho, aí ela tem que desbloquear a criatividade, porque ali no trabalho ela vai ser cobrada pela criatividade que foi bloqueada lá atrás. Não faz sentido. Então, esse curso do Criando Crianças Criativas era exatamente isso. O que a gente pode evitar de bloquear as nossas crianças para que eles não tenham que depois retomar e reaprender a serem criativos, porque todo mundo nasce criativo, mas os bloqueios nos tiram desse circuito, né? Nesse curso eu percebi que eu não fui uma criança muito bloqueada, mas alguns bloqueios existem sim, e é muito interessante ir cada um ponto a ponto e perceber o que lá dentro faz sentido, sabe? Putz, isso daí realmente acontece comigo ou não. Então, são 3 classes de bloqueios, né? A primeira classe de bloqueio que o Murilo Gun coloca são os bloqueios educacionais. O que é a própria educação, não só a escolar, mas a educação te bloqueia. E o nosso sistema escolar, ele é um sistema muito, né, caixinha mesmo, fechadinha, né? E tem algumas questões ali que bloqueiam a gente a buscar a criatividade. Mas aqui eu não vou falar só sobre criatividade. A buscar a essência mesmo. Porque, na verdade, o sistema educacional feito para a Revolução Industrial, né, para a indústria, ela precisava padronizar as pessoas. E se você tem que padronizar pessoas, você tem que deixar algumas arestas que são diferentes umas das outras, cortar ali e empacotar tudo no mesmo pacote, né? Então, como que você vai fazer indivíduos que sabem sobre si mesmos? Você não vai conseguir padronizar todo mundo. Então, tem os bloqueios educacionais que limitam ali o seu pensar, o seu imaginar, o seu criar, né? E o primeiro bloqueio educacional é o bloqueio do gabarito, né? Que faz assim, existe só uma resposta certa. Nem precisa buscar outras respostas. Se você souber a resposta certa, para ali, escreve na prova e tira 10. Esse bloqueio eu tinha muito, muito. Então, quando você chega na primeira resposta possível, que você fala assim, essa é a resposta certa, pronto, acabou, você não vai explorar muito mais aquele problema, né? Quando você tem um problema no trabalho para criar. Então é muito maluco isso. Por que a gente para na primeira resposta certa? Ou por que a gente busca a resposta certa, tendo só uma, né? E
Por que a gente limita isso, né? É um bloqueio que precisa ser tirado. Várias possibilidades podem existir para você sair de um conflito, para você solucionar um problema, para você criar um novo projeto, um novo produto, né? Mas às vezes a gente para numa primeira possibilidade e segue com aquela porque é a certa. Mas quem diz que é a certa? O que é o certo, né? Então é muito interessante. O segundo é o bloqueio do sucesso, né? O que é o sucesso? Então, sucesso é aquilo que, né, tem que ir, tem que passar na faculdade, depois tem que pegar o diploma, tem que fazer a mesma profissão que você tem, e aí ainda tem um outro bloqueio que depois a gente vai falar, que é o bloqueio mercadológico, que tem muito a ver com isso, mas você tem que fazer aquilo e tudo mais, e aquilo é o sucesso. Tem que ter, né? Aquela é a vida de sucesso. Quem disse, né? Então tem muita gente bloqueada com isso aí, né? E o bloqueio da motivação também, né? O que te move? Te move ao 10, né? Ali você, nossa, é muito legal assistir. Cada vídeo tem ali uns 15 minutinhos. Então vale a pena explorar, porque aqui a gente não vai conseguir falar muito sobre isso. Mas é uma forma de você achar vários dos bloqueios. Não tô falando que são os únicos bloqueios que existem, longe de mim. Mas são os bloqueios para as pessoas que estão aí no mercado de trabalho precisando dar uma pensada, uma criatividade, né? Aflorar a criatividade, né? E daí a gente vai para o segundo classe de bloqueios, que são os bloqueios mercadológicos. Os bloqueios mercadológicos é aquele que, para você saiu da fase educacional, agora você tem que entrar no mercado de trabalho, né? E o mercado de trabalho você vai buscar sendo um adulto, certo? Então, o primeiro bloqueio é o bloqueio do adulto. A partir de agora, eu não posso mais ser criança. Eu preciso ser adulto. E adulto não faz isso, não faz aquilo outro. O que tá te bloqueando aí, né? Para você ser criativo, você tem que voltar a ser criança. Você tem que ter um olhar de criança sobre as coisas, olhar de curiosidade, um olhar de, puxa, repetição. Você tem que repetir coisas até que você consiga, você tem que explorar, você tem que quebrar, você tem que, né, martelar na cabeça das pessoas até que você consiga, às vezes. E o bloqueio do adulto te faz ser polite, né, aquela coisa distante, né. Então, será que não tem aí um bloqueiozinho, né, do adulto acontecendo no seu hoje, né? O bloqueio do ocupado. Nossa, esse bloqueio também mexeu, porque assim, ele faz muito sentido com a meditação também. Se você tá sempre ocupado, você não tem tempo para aquela forma de ficar sem nada para pensar. E quando você fica sem nada para pensar é quando você consegue prestar atenção no seu momento presente. Senão você fica só apagando incêndio, e é isso que é o dia a dia do trabalho. O trabalho tem que ser aquela coisa. Gente, quando você tem um problema que você precisa resolver, muitas das vezes é bom você parar um pouco e ficar sem fazer nada. Muitas das ideias que surgem nas pessoas. Eu tava tomando banho, eu tava deitado na cama, eu tava não sei aonde, veio a ideia. Por quê? Foi o momento que você conseguiu fechar um pouco a sua mente das suas atribulações, ocupações e papapá, para ele conseguir fazer as conexões de seu repertório e surgir uma conexão que faça sentido e dê a sua resposta. É preciso um momento de silêncio. É preciso um momento de nada para fazer, para você ter uma boa ideia. E o que bloqueia a gente? Porque esse mundo da informação, você tem que estar sempre conectado, é mensagem vindo de todas as formas, de todos os lugares. Pensa bem, tem até os aplicativos hoje de agendas, até fazem assim, se você quer ter o momento do foco,
Mas daí a gente coloca alguma coisa para ler nesse momento do foco, a gente coloca alguma coisa para Não, o momento do foco é para ficar sem nada para fazer. Já pensou? É um grande bloqueio que você deve ter aí também. Nossa, como assim? É um horário produtivo de mercado de trabalho ali, 8 horas. Eu preciso estar produzindo 8 horas. Você não é uma máquina. Você não é uma indústria. Você precisa... Até máquina para manutenção preventiva. Se não para, ela quebra e daí vai ter que parar de qualquer jeito. E como que a gente não para um pouco, né? Então esse daí é legal também. E o bloqueio do especialista. Esse eu tenho, com certeza, esse eu tive e me desbloqueei total. Por exemplo, estar fazendo esses vídeos agora é um desbloqueio, porque quem sou eu para falar sobre cérebro? Quem sou eu para falar sobre meditação? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu tenho um diploma, eu preciso fazer aquilo que está na minha área, né? É o bloqueio de eu preciso saber mais e mais e mais, senão eu não posso contribuir. É o que te faz, né? E quando, na verdade, o que a gente tem de desafios complexos do mundo é exatamente a não especialidade, né? A gente precisa reunir vários pensares de várias áreas diferentes do conhecimento para a gente conseguir ter uma resposta, né? E daí esses são os 3 bloqueios mercadológicos e a gente entra nos bloqueios cerebrais. O cérebro, como a gente já viu no outro vídeo, né, que se você não viu ainda, volta lá, veja toda a série que tá valendo a pena, né, já curte, compartilha, comenta. Eu gosto muito de ver os comentários. E o cérebro, ele adora acessar padrões, porque isso diminui o gasto energético. Então, a partir do momento que você tem um padrão, você fica muito preso naquilo. E aí é um bloqueio, pode acontecer um bloqueio. Então, o primeiro bloqueio dos bloqueios cerebrais que o Murilo Gun coloca e que eu achei muito sensacional, e eu tô seguindo a mesma ordem que ele, porque é uma fonte interessante para explorar um pouco mais, mas existem muitas outras possibilidades para a gente explorar os bloqueios, né? O primeiro bloqueio é o bloqueio da tradição. Mas sempre foi assim. Por que a gente vai mudar? Em time que está ganhando, não se muda. É só uma questão de bloqueio para você não gastar energia com aquilo. Vamos fazer desse jeito mesmo, vai que fazer diferente. Isso bloqueia muito, né? Existem pessoas que são motivadas pela mudança, né? E ouvir isso de outras pessoas bloqueia mesmo, né? Bloqueia mesmo a ponto de deixar a pessoa desnorteada. Então, é importante, né, a gente pensar um pouco melhor como sociedade, né? O porquê que tem essas coisas. Se sempre foi assim, por quem que estipulou isso, né? E pensando nessa mesma lógica, tem o bloqueio da lógica, né? Daquele que, não, gente, ó, x mais y igual a z e pronto, 2 mais 2 igual a 4. Não tem essa de tá. Mas quem disse que o mundo é cartesiano desse jeito? Quem foi que falou que o mundo é lógico? Gente, a gente tem que esperar o inesperado deste mundo, né? Nossos dias, a gente não consegue controlar nossos dias. Acontecem coisas ali no meio do caminho que não estava previsto, nunca tá, né? E por que a gente não espera isso? A gente espera o padrão, a gente espera a tranquilidade, o conforto. Não, o normal é ser inesperado, o normal é ser um incêndio todos os dias e a gente tá lá sentado esperando que seja igual como estava na agenda, né? Então também é uma questão bem interessante para pensar aí no dia a dia, até na hora de fazer uma gestão de energia, né? Já deixar ali um espaço para o inesperado e um espaço também para a intuição. É isso, gente. Você pode não seguir a intuição. Não é necessariamente você precisa seguir a intuição, mas é bom ouvir a intuição.
Porque a intuição, que a gente não sabe de onde vem, talvez essas novas tecnologias consigam, né, mapear aí de onde vem a intuição, quem sabe, né? Fique um pouco menos holístico. Mas a intuição às vezes fala pra gente coisas que a gente nem imagina. E é bom ouvir, mesmo que não vá seguir, mesmo que queira, né, ir para a questão mais centrada e perfeccionista e lógico, é bom ouvir a intuição. Ela pode apresentar alguns riscos que não tinham sido mapeados no projeto no início, né? Então é interessante. E o bloqueio do implícito, principalmente para a questão de criatividade, né? É assim, criatividade é uma ferramenta para resolver problemas, né? E nosso cérebro é uma ferramenta para resolver problemas. Desde o problema do que a gente vai comer, o problema do que a gente vai se relacionar, até problemas mais complexos, né? E esse bloqueio do implícito, que é o último que a gente vai falar aqui, que é o último que o Murilo Gun fala também, é o bloqueio do... Será que a gente entendeu bem o problema? A gente fez um curso na empresa sobre gestão de operações e ele trouxe exatamente esse tema. Às vezes, a gente nem define o problema e já tenta resolver. A gente nem diagnostica ali direito e já quer sair para a solução. Até para escrever o problema, às vezes a gente já escreve ele com a solução do lado. É muito louco isso. E muitas das vezes a solução do problema vem só de entender o problema muito bem. Então, o bloqueio do implícito é isso, né? A gente já nem gasta tempo com essa questão de entender bem o problema. Já vamos fazendo logo e já vamos dar a solução aí. E tem que apresentar a solução, né? Então, o problema do implícito tá ali, ó. Vamos entender melhor, vamos mapear direito o problema, porque às vezes um gasto energético que a gente tem ali no problema traz o sistema 2 mesmo para pensar agora, porque depois o gasto energético é menor. A gente tem que incentivar nosso cérebro a criar essa perspectiva. Mas é isso, tem muitos bloqueios. Bloqueios, eu não quis entrar na esfera de bloqueios vindo de situações muito ruins mesmo da nossa vida, porque isso daí é uma coisa que você tem que tratar, você tem que buscar auxílio mesmo de profissionais, né? Muitas das vezes as pessoas passam por situações na vida que não deveria passar, né? Ninguém deveria passar por situações, mas passam, né? Na infância, na adolescência, enfim, com abusos e outras questões, né? Mas aqui são uns bloqueios mais que acontecem mais com todo mundo mesmo, nesse sistema que a gente vive, né? Como a gente vive hoje. Então é uma coisa mais padronizada do sistema, mas com certeza existem outros problemas, outros bloqueios aí que precisam ser tratados e muitas das vezes não tem bloqueio mesmo, né? A pessoa convive com aquilo durante toda a sua vida e é uma coisa que molda mesmo a personalidade da pessoa por conta de algumas situações. Então, é interessante até eu falar sobre isso nesse vídeo para que as pessoas não tenham preconceito de buscar ajuda, né? Eu falei no vídeo, né, sobre testes de personalidade que eu tive que buscar ajuda depois do meu segundo filho. Foi um acontecimento que foi uma felicidade imensa, mas que também me deu algumas... Me tirou do meu eixo, né? Também foi algumas coisas que me bloqueou e me desbloqueou, enfim. E eu precisei de ajuda profissional. E é interessante, assim, nessa questão de bloqueios, que aqui a gente fala de bloqueios mais padrões do sistema e tudo mais, mas é bom procurar ajuda também para bloqueios um pouco mais traumáticos, né? Que existem também. E vai muito do autoconhecimento. Tem pessoas que até se esquecem, né? Do que viveu. E quem sabe isso não tá te bloqueando, né? Quem sabe isso não tá te bloqueando. E não buscar ajuda é um bloqueio que a gente pode colocar aí, é o bloqueio da tradição, né? Só louco busca ajuda. Eu não sou louca. Tenta mudar essa lógica aí.
Ah, eu não vou ler livro de autoajuda. Isso daí não resolve nada pra ninguém. Quem disse? Outro bloqueio. Outro bloqueio. Então, vamos aí, né? Dar uma abertura para se ouvir. Depois você analisa. Primeiro você ouve, entende, vê se aquilo é para você. Se não for, tudo bem. Alguma coisa você sempre aprende, né? Busca ajuda. Todo mundo precisa buscar ajuda quando é real, assim, né? E se não precisar, ótimo, né? Não foi perda de tempo, você sempre aprende alguma coisa. E é isso, gente. Eu tô realmente indo para a fase final aí dos nossos vídeos, né? Mas o vídeo que tiver mais aceitação, assim, que eu perceber que eu tô mais ajudando mesmo as pessoas, a gente pode pensar em fazer uma nova série, alguns outros vídeos, né? Tava pensando até em lives, quem sabe, né? Para conversar com vocês mais diretamente também. Tô gostando bastante, né? Já tem um público aí no meu canal. E vamos continuar essa jornada juntos. De autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? Vamos criar isso daí juntos. Um forte abraço, tamo junto!